Olá, meu amigo telespectador, estamos aqui com mais um programa Missão Saúde na TV e hoje trazendo informações importantíssimas para você. O tema de hoje é o que você precisa saber sobre aneurisma cerebral. E para falar disso, nós estamos com quem, doutora Rejane? Fala aí, apresenta aí para a gente. Tá certo, nós estamos com o doutor Márcio. Doutor, muito obrigada pela honra de aceitar o convite. E ele vai falar sobre esse tema, aneurisma, né, que desperta muita curiosidade e muito medo também. Doutor, então, o senhor pode se apresentar para nós, de onde você veio, como foi a sua trajetória até aqui, a sua formação, as suas especialidades, enfim. Fique à vontade, doutor. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o programa Missão Saúde, agradecer a vocês, Dármina. Assim, eu sou paraense, sou natural de Oriximiná. Após, fui em busca de conhecimento e fui fazer ensino médio e faculdade em Belém, fiz medicina na estadual. Posteriormente, em busca de mais conhecimento, transferi para São Paulo, onde eu fiz. Minha especialidade inicial foi neurocirurgia e logo na sequência, neuroradiologia intervencionista. E através dela, pude desenvolver tanto a técnica microcirúrgica como a técnica endovascular para o tratamento do aneurisma cerebral. Estou aqui muito à vontade, agradeço mesmo até para propor aos telespectadores ter conhecimento sobre o tema e tirar as dúvidas que forem. E o doutor Márcio, ele já é conhecido aqui no programa, da gente sempre tá falando, né? Porque ele é da equipe do doutor Samuel, do doutor Sandro. Então, sempre todo programa, viu, doutor? A gente falava aqui seu nome, ó, da equipe lá do doutor Márcio, do doutor Sandro, doutor Samuel, um parceiraço já, um alô aí. Parece que tá de bebê, foi? Foi. Doutor Samuel tá até de licença médica, licença paternidade, né? E graças a Deus a filha dele, Letícia, veio com muita saúde e está com muita saúde, a esposa também, e logo a logo estará de volta aí com a gente. Ótimo, um abração aí para o doutor Samuel. Doutor, nós estamos aqui tratando desse assunto sobre aneurisma, mas tem um porém, tem um porquê, né? Então eu gostaria já que o senhor, antes da gente entrar no tema propriamente dito, né, queria saber que o senhor falasse um pouquinho sobre essa campanha, né, sobre esse mês aí, que a gente fala sempre assim, que é alusivo a tal coisa, né? E aí, no caso, alusivo aí ao aneurisma cerebral. Então fala um pouquinho pra gente sobre essa campanha. O mês de setembro, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, da qual eu, doutor Sandro e doutor Samuel fazemos parte, faz um mês de conscientização sobre aneurisma cerebral. Por quê? Por ser uma doença importante. O aneurisma cerebral, quando rompe, é uma causa importante de AVC, derrame, mais conhecido como derrame. Então, assim, é importante que a população saiba, primeiro, quando procurar ajuda, quais exames solicitar e mais importante, como prevenir. Interessante. E, doutor, conta pra gente, muita gente não sabe, já ouviu falar aneurisma, mas pensa que é alguma coisa tumoral, alguma coisa, enfim. Explica pra gente o que é um aneurisma de fato. Bem, boa pergunta. Sempre tem aquela ideia, o problema é uma veia entupida, alguma coisa assim. Não, o aneurisma em si, o que vocês têm que ter de conhecimento? O aneurisma é um defeito na parede da artéria. Uma das camadas da artéria vem com defeito, com uma falha. O paciente não nasce com esse defeito, mas ele tem algo que predispõe algumas doenças e alguns hábitos que predispõem esse aneurisma a se desenvolver. Então, essa falha, como vocês estão vendo na tela, provoca, eu sempre explico para os pacientes, como se fosse um saco, um balão. E dependendo dos fatores de risco, de como o paciente se trata, esse saco, essa bola, tende a romper. E é isso que a gente tem que prevenir. Aí, na imagem, vocês estão vendo... Primeiro vocês viram um desenho. Agora vocês estão vendo uma foto de uma imagem de uma angiografia cerebral feita aqui em Marabá, feita aqui na clínica, que é possível fazer esse exame e fazer esse tratamento com a ictuscorde. E se você pegar a imagem anterior e comparar com essa aí, fica bem evidente. Você tem um vaso se bifurcando e nessa bifurcação
surge um aneurisma cerebral. No caso, essa paciente teve um sangramento grave, e o qual precisou de intervenção de tratamento. E por que falar de aneurisma? O senhor falou aí no início, né, a importância da campanha e tudo, mas por que, assim, qual que é a importância, a relevância da gente estar discutindo, falando sobre o aneurisma? Né? Eu sempre escutava assim, antigamente, né, falar aneurisma já era sinônimo de morte, né? Já era muito isso. Não sei se vocês, doutora, a senhora já escutou, não, tem um aneurisma, morreu já morreu, possa ser feito, né? Não tem tipo nada assim. que possa ser feito, né? Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, por que falar de aneurisma? Excelente pergunta, Dharma. Assim, por que falar de aneurisma? Primeiro, como eu já citei, é uma causa de derrame, de AVC. Ele rompe e provoca um sangramento. Quando provoca esse sangramento, sim. Eu sempre, quando estou conversando com o meu paciente, principalmente após rompimento, ou o paciente que me procura ambulatorial com a história de aneurisma, eu sempre falo, depois, comparando a um jogo de futebol que o brasileiro gosta, quando o aneurisma rompe, eu já entro com a doença me vencendo em 5-0. Então, é muito melhor prognóstico, muito mais fácil tratar um aneurisma antes de romper. Depois que rompe, esse aneurisma pode ressangrar nas primeiras 48 horas, pode evoluir com uma complicação que se chama vasoespasmo cerebral, e isso aí independe. Você pode, assim, eu já participei, tanto durante a formação como depois de formado, de pacientes que tanto a cirurgia quanto a embolização foram o que a gente chama tranquila, lisa, de paciente com aneurisma roto e teve um desfecho desfavorável pela simples ruptura, que provoca uma inflamação cerebral. Então, é importante falar de aneurisma por quê? Porque um dos paradigmas que nós temos que mudar é esse. Não é sempre que um aneurisma é sinônimo de morte. Ele é sinônimo de morte quando é um caso grave, um sangramento. Mas o melhor é tratar antes que sangrou. Ok? E, doutor, quais os fatores de risco a pessoa deve ficar atento, né, nesse desenvolvimento do aneurisma? Principal, assim, que eu chamo a atenção dos pacientes assim, às vezes eu sou colocado para falar com o familiar e eu sempre falo para eles assim, doutora, você vai esquecer do que eu vou falar, mas talvez seja a mensagem mais importante que eu tenho que transmitir. Quando eu estou com um paciente com aquele aneurisma roto, eu falo assim, depois que passar essa turbulência que está tendo na sua vida, não esqueça de você fazer o exame. Porque não há uma relação genética direta, mas a gente sabe que os pacientes que têm familiar que tiveram uma ruptura de aneurisma cerebral, sabe que tem aneurisma cerebral, tem o maior risco. Então, assim, se você, telespectador, teve na família, principalmente familiar de primeiro grau, que teve um aneurisma cerebral roto, ou tem história de aneurisma, procure um médico. Procure um neurocirurgião, procure um neurologista. Principal, investigue. Os outros fatores, assim, abomináveis, eu espero que eu sou extremamente contra tabagismo, porque, como vocês viram, a parede do vaso tem aquele defeito. Você nasceu com aquele defeito na parede do vaso. E o tabagismo em si, tanto o tabagismo quanto o alcoolismo e o uso de drogas ilícitas, provocam o quê? Uma inflamação nessa parede desse vaso. Então, isso favorece o aneurisma crescer, isso favorece o aneurisma romper. Por isso que, além desses fatores, controlar a pressão arterial é extremamente importante. Porque você já tem um vaso com uma parede defeituosa. Faz um pico hipertensivo, esse aneurisma rompe. Tem até aqui, só para casar aí com essa pergunta, uma pergunta aqui de uma telespectadora que ela fala assim, minha mãe teve um aneurisma cerebral. Quais as chances de eu ter também um aneurisma? O doutor respondeu, mas se o senhor quiser já... Sim, eu acho que tem que falar diretamente com essa telespectadora. Vamos lá. Eu já tive a oportunidade de tratar aneurismas aqui em Marabá. Uma dessas pacientes que procurou o nosso serviço, inclusive foi porque o pai teve um aneurisma que rompeu, que sangrou e que infelizmente teve um desfecho desfavorável. E ela foi fazer exames, no exame a gente pediu investigação e na investigação deu aneurisma cerebral.
Então, assim, se você tem um familiar, sua mãe teve um aneurisma, se você perguntar, porcentagem é baixa, menos que 2%. Mas hoje nós, neurocirurgiões, neuroradiologistas intervencionistas, tem investigado muito mais precocemente. Você tem que fazer um exame. Tem. Assim, se você passar comigo no consultório, eu irei te pedir um exame. E doutor, tem uma idade mais assim prevalente essa ruptura nesse? Sim, geralmente porque a gente sabe que o aneurisma não é algo congênito. É raro ser congênito, acontece, mas é raro. Por quê? Porque essa ruptura não acontece nos primeiros anos de vida. Para você ter uma noção, nesses 12 anos que eu estou na neurocirurgia, entre neurocirurgia e neurorádio, eu vi um adolescente, 14 anos, ter um sangramento. Fora isso, é adulto, jovem e adulto. Que é o paciente que já está exposto à hipertensão arterial, que já fumou, que infelizmente usa bebida alcoólica de maneira desregrada. Então, assim, é adulto jovem. Então acaba pesando os fatores comportamentais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quais os sintomas? Assim, existe algum sintoma assim, aparente, ou até mesmo não aparente, né? Que o senhor possa dizer para que o nosso telespectador fique ligadinho aí e entenda esse processo? Sim, assim, a maioria dos sintomas, dos aneurismas não dão sintoma. Eles só dão sintoma na fase aguda. Aquela dor de cabeça insuportável que veio de uma hora para outra, que o paciente vomitou, que o paciente teve perda da consciência, crise convulsiva ou algum déficit neurológico novo. Não, principalmente aos colegas, que talvez os colegas médicos e acadêmicos estejam assistindo, não liberem esse paciente do pronto-socorro sem um exame de imagem da cabeça, porque pode ter sido um aneurisma que rompeu. Doutor, mas o senhor está me dizendo que a maioria dos pacientes não tem sintoma. Sim, são raros os aneurismas que dão sintoma. Na maioria das vezes, os que dão sintomas é porque são muito grandes. E aí, esses aneurismas, sim, provocam dor de cabeça, provocam paralisia de nervo craniano e alterações da visão. Mas, assim, a maioria dos aneurismas não rotos dificilmente dão sintomas em si. Então, o ideal é sempre ter uma avaliação do profissional capacitado para fechar ou verificar essas questões, né, doutor? Porque, igual o senhor está falando aí, não liberar o paciente sem estar verificando. Então, a importância também dos exames de imagem para estar observando isso, né? Sem dúvida, assim, eu sempre que tenho contato com acadêmicos, que tenho contato com colegas recém-formados, médicos, eu sempre procuro alertar. Um paciente com cefaleia súbita nova, com crise convulsiva ou com alteração no nível de consciência, investigue. Não libere para casa sem uma tomografia, porque pode ser um aneurisma que rompeu. E só para ficar claro, não é aquela dor de cabeça que a pessoa tem há anos, que vira e mexe, é essa aguda, né? Para a pessoa não se desesperar, né? E não criar um pânico, mas é quando algo agudo acontece, né? Sem dúvida, doutor, isso aí, sem dúvida, sim. O que a gente fala como neuro é uma cefaleia que mudou de padrão. O paciente, principalmente os pacientes que sofrem de enxaqueca, que sofrem de cefaleia tensional, que sofrem de alguma cefaleia crônica, eles sabem o que é o normal. O colega também médico que já acompanha ele sabe o que é normal. Teve uma mudança de padrão com alteração de nível de consciência, com algum déficit neurológico novo ou com crise convulsiva, tem que investigar. Às vezes isso me preocupa, doutor, porque aqui é um bate-papo, né? Que a gente está discutindo aqui e vem assim às vezes algumas questões na cabeça na hora, assim, né? Esse paciente chegar na urgência, emergência lá, entendeu? Assim, e ter realmente, de fato, a assistência devida para isso. Essa é a preocupação de muitos, eu acredito da maioria dos telespectadores que estão aí nos assistindo, né? Será que se eu chegar hoje com vamos dizer assim, com essa problemática, eu vou ter a devida assistência? Essa é uma questão, né? Eu acredito que sim. A boa notícia, durante esse ano de 2020, a gente teve a aquisição pelo nosso serviço municipal da tomografia. O Hospital Regional tem sua tomografia,
o hospital particular também, a HSMB, tem a tomografia. Eu acredito que sim, e eu falo até para os colegas médicos que, porventura, vêm nos assistir, não liberem esse paciente sem exame de imagem. Você pode se arrepender profundamente. E doutor, uma tomografia seria uma tomografia simples ou com contraste, só para já... Sim, a tomografia simples. A tomografia com contraste para aneurisma cerebral não adiciona muito. Uma tomografia simples, o objetivo da tomografia é ver se o paciente teve ou não um sangramento cerebral. Importante, né? É uma informação tanto para o público leigo como também para os colegas, né? Muito obrigada. Doutor, é possível ter mais de um aneurisma? Sim, Damina. É possível ter mais de um aneurisma. A primeira paciente que eu pude tratar aqui em Marabá, que teve uma rotura de aneurisma cerebral, no primeiro momento, essa imagem que está aparecendo aí na tela, essa imagem do lado esquerdo da televisão, foi a primeira paciente que chegou comigo. Ela teve essa história típica que eu estou falando para vocês. Ela procurou, inclusive, foi inicialmente para o hospital municipal. Ela tinha plano de saúde, mas morava ao lado do hospital municipal. Fez uma tomografia. Eu já tinha tratado o esposo dela de uma outra patologia. E até algo que me orgulha. No corredor do hospital municipal, ela gritava meu nome. Levem para o Dr. Márcio, que ele vai me tratar. E aí ela chegou num sábado, no final da tarde, no hospital HSMB. Quem estava de sobreaviso era o Dr. Samuel. O Dr. Samuel me ligou. Tomografia mostrava um sangramento. Ela tinha tido uma cefaleia súbita com alteração do nível de consciência, com vômito. E o Dr. Samuel me ligou e disse: isso é uma urgência neurocirúrgica. Fui para o hospital, pedi para a equipe da Ictus Cordes abrir a clínica, foi aberto e fizemos esse exame. Esse exame, se vocês puderem retornar, mostra, se concentrem em olhar o lado esquerdo, mostra um aneurisma. Se vocês não fica bem evidente, porque não é uma bifurcação, mas é um aneurisma do sistema comunicante anterior. Essa bolinha que está no meio da tela do lado esquerdo. Esse aneurisma rompeu e provocou um sangramento grave nela. Nesse outro exame do lado direito é de outra paciente, e aí nesse mesmo exame você pode ver que tem 2 aneurismas na mesma artéria e próxima. Nesse da paciente do lado esquerdo também tem 2 aneurismas, só que nessa incidência fica difícil para o telespectador perceber, mas assim, com conhecimento técnico dá para ver que tem 2 aneurismas também. Então, respondendo a sua pergunta, sim. Inclusive essa paciente que eu acabei de relatar, ela tem um 3º aneurisma para tratar. A gente está esperando passar a fase e vamos tratar um 3º aneurisma que ela tem do lado direito da cabeça, porque isso é o lado esquerdo, é a artéria carótida esquerda que está sendo mostrado. Nossa, muitas informações aí, tá vendo? Por isso que é importante aqui você ficar ligadinho no programa. Estamos encerrando aqui mais um bloco do programa Missão Saúde na TV. Não saiam daí, que já a gente volta com mais informações para vocês. Fiquem ligadinhos.